Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 551. Se vivermos neste espírito de misericórdia, nós mesmos obteremos a misericórdia. O amor que cada uma há de ter pela Igreja deve ser tão grande como o da boa filha que ama sua mãe e reza por ela. Do mesmo modo que toda alma cristã reza pela Igreja, que é para ela a mãe. É o que dizer de nós, religiosos, que nos comprometemos a rezar pela Igreja de maneira especial? Grande e, portanto, o nosso apostolado, embora tão oculto. E todas essas pequenas coisas do nosso dia a dia serão depositadas aos pés de nosso Senhor, como oblação de súplicas pelo mundo. Mas para que esse sacrifício seja agradável a Deus, ele deve ser puro. Para que o sacrifício seja puro, o coração deve libertar-se de todas as afeições naturais, dirigindo-nos todos os seus sentimentos para o seu Criador, amando nele todas as criaturas, de acordo com sua santa vontade, e procedendo assim, cada uma no espírito do zelo, trará alegria à Igreja. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 552. Além dos votos, vejo uma regra como a mais importante e, embora todas sejam importantes, coloco esta em primeiro lugar: é o silêncio. Realmente, se essa regra for estritamente observada, fico tranquila quanto às outras. É que existe nas mulheres uma grande tendência para falar. Ora, o Espírito Santo não fala à alma distraída e tagarela, mas fala por suas suaves inspirações à alma recolhida, à alma silenciosa. Se o silêncio fosse observado estritamente, não haveria murmurações, mágoas, maledicências, mexericos, não seria prejudicado o amor ao próximo. Numa palavra, muitos erros seriam evitados. Os lábios selados são como ouro fino e testemunham a santidade interior. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 553. Mas logo desejo falar da outra regra, isto é, da fala. Cala-se quando se deve falar é uma imperfeição e algumas vezes até pecado. Portanto, que todas participem do recreio e a superiora não dispense as irmãs da recreação, a não ser que ocorra algo de muito importante. Os recreios sejam alegres no Espírito de Deus. Neles temos a possibilidade de nos conhecer mutuamente. Então, que cada uma exponha seu ponto de vista com simplicidade para a edificação das outras, e não com a pretensão de fazer-se notada ou, Deus nos livre, de provocar um conflito. Isso não estaria de acordo com a perfeição e com o espírito da nossa vocação, que deve distinguir-se pelo amor. Haverá recreio 2 vezes ao dia durante meia hora. A irmã que interromper o silêncio tem a obrigação de acusar-se imediatamente à superiora e pedir a penitência. A superiora deve aplicar penitências públicas por essas faltas, porque se for de outra maneira, será ela mesma a te responder perante ao Senhor. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 554. Da clausura. Ninguém entrará na clausura sem permissão especial do bispo ordinário,
e, em casos especiais, isto é, para administrar os sacramentos às doentes, para fortalecer ou dispor para a morte em cerimônias fúnebres. Também ainda por necessidade imperiosa de se deixar entrar na clausura algum operário com o objetivo de fazer concerto. Mas nesses casos deve haver primeiramente uma permissão expressa. A porta que dá acesso à clausura se manterá sempre fechada, ficando a chave na exclusiva posse da superiora. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 555. Do uso da sala de visitas. Nenhuma irmã irá à sala de visitas sem uma especial autorização da superiora, e a superiora não deve conceder facilmente permissão para frequentes idas à sala de visitas. Aquelas que morreram para o mundo não devem voltar a ele, nem sequer pela conversa. Mas se a superiora julgar oportuno que alguma irmã vá à sala de visitas, então que observe as seguintes normas, que ela mesma acompanhe essa irmã. Caso não possa ela mesma, indique uma substituta e esta fique obrigada à discrição, não repetindo, portanto, o que ouviu na sala de visitas, a não ser para informar a superiora. As conversas devem ser breves, a não ser que o respeito à pessoa as detenha por mais tempo. Porém, nunca afastarão a cortina, exceto em casos extraordinários, como pode ocorrer no caso de pedido instante do pai ou da mãe. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 556. Acerca das cartas. Cada uma das irmãs pode escrever cartas fechadas ao bispo ordinário do lugar, ao qual esteja subordinada à casa. Afora disso, pedirão permissão para cada carta, que entregarão aberta à superiora, que, guiada pelo espírito de caridade e da prudência, tem o direito de enviá-la ou de retê-la, de acordo com o que for para a maior glória de Deus. Contudo, eu desejaria muito que essas cartas fossem as mais raras possíveis. Levemos ajuda às almas pela oração e mortificação, e não pelas correspondências. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 557, da Confissão. O bispo indicará os confessores para a comunidade, tanto os regulares como os extraordinários. O confessor regular será um só e ouvirá em confissão toda a comunidade uma vez por semana. O confessor extraordinário virá uma vez por trimestre. Cada irmã é obrigada a apresentar-se diante dele, ainda que não faça propriamente uma confissão. Tanto o confessor regular como o extraordinário não desempenharão a sua função por mais de 3 anos. No final de 3 anos, se realizará uma votação secreta e, de acordo com ela, a superiora apresentará o pedido das irmãs ao bispo. O confessor pode ser confirmado para um segundo ou até um terceiro triênio. As religiosas se confessarão diante da grade fechada.
As conferências que serão pronunciadas para as comunidades igualmente serão feitas através da grade velada com a cortina escura. Que as irmãs nunca falem entre si a respeito da confissão ou dos confessores, mas antes que rezem por eles, para que Deus lhe dê luz para guiar as suas almas. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 558, da Santa Comunhão. Que as irmãs não falem sobre quem recebe a comunhão mais raramente ou com mais frequência, que se abstenham de fazer juízo sobre esse assunto, que não lhes diz respeito. Todo juízo a esse respeito pertence exclusivamente ao confessor. A superiora pode perguntar a determinada irmã, não com o objetivo de descobrir o motivo por que não recebe a Santa Comunhão, mas antes para lhe facilitar a confissão. Que as superioras não ousem entrar no campo da consciência das irmãs. A superiora pode, às vezes, decidir que a comunidade ofereça a Santa Comunhão por certa intenção. Cada uma deve procurar ter sempre a maior pureza da alma possível para que possa receber diariamente o hóspede divino. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 559. Em determinado momento, quando entrei na capela, vi os muros de um edifício em ruínas, as janelas sem vidraças, as portas sem batentes, e em seu lugar apenas os caixilhos. E então vi na alma as palavras: é aqui que deve ficar este convento. Não gostei muito de que nessas ruínas deveria ser o novo convento. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 560. Quinta-feira. Sentia-me muito impelida de iniciar a obra quanto antes, de acordo com os desejos do Senhor. Quando fui me confessar, sobrepus um ponto de vista meu ao ponto de vista do confessor. Do início não tive consciência disso, mas quando estava rezando a hora santa, vi Jesus como está representado na imagem. E disse-me que eu falasse ao confessor e às superioras de tudo o que me diz e que exige de mim. E faz apenas aquilo para que o obsterdes a permissão. Jesus deu-me a conhecer o quanto lhe desagrada a alma arbitrária. Reconheci nessa alma a mim mesma. Percebi em mim essa sombra de orgulho. Lancei-me por terra ao pó diante da sua majestade e com o coração dilacerado pedi-lhe perdão. Mas Jesus não permitiu que eu permanecesse muito tempo neste estado. O seu olhar divino encheu a minha alma de uma alegria tão grande que não tenho palavras para expressá-la. Jesus deu-me a conhecer e a entender que eu podia lhe perguntar mais e pedir o seu conselho. Realmente, como é doce o olhar do meu Senhor. Ele penetra a minha alma até as profundezas mais ocultas. O meu espírito entende-se com Deus sem pronunciar uma palavra, e sinto que Ele vive em mim e eu nele. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 561 e 562. De repente, vi a imagem
em uma pequena capela e logo vi como essa pequena capela se transformava num grande e belo santuário. Neste santuário vi Nossa Senhora com o menino Jesus nos braços. Num certo momento desapareceu o menino Jesus dos braços de mãe e de Deus e vi a imagem viva de Jesus crucificado. A Mãe de Deus recomendava-me que eu seguisse sempre o exemplo dela e mesmo quando me sentisse contente, tivesse sempre o olhar fixo na cruz e acrescentou que as graças que Deus me concede não são só para mim, mas também para as outras almas. 562. Quando durante a Santa Missa me apareceu o menino Jesus, não é sempre da mesma maneira. Algumas vezes está muito alegre, outras nem olha para a capela. Agora, na maior parte das vezes, está alegre quando o nosso confessor celebra a Santa Missa. Fiquei muitíssimo admirada ao ver que o pequeno menino Jesus o ama tanto. Algumas vezes ainda vejo-o com a pequena túnica colorida. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 563 e 564. Antes de vir para Vilna e antes de conhecer este confessor, vi um determinado momento uma pequena igreja e perto dela vivia esta congregação. O convento tinha 12 celas e cada religiosa devia morar separadamente. Vi o sacerdote que me ajudava na organização deste convento e a quem construirei alguns anos mais tarde. Mas na visão já o conhecia. Vi como organizava tudo nesse convento com grande dedicação e ajudava-o mais um sacerdote. Mas até agora ainda não o conheci. Vi grades de ferro veladas por uma cortina escura e que as irmãs não saíam para a igreja. 564. Dia da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Durante a Santa Missa, ouvi o farfalhar das vestes e vi a Mãe Santíssima numa luminosidade extremamente bela. Suas vestes eram brancas e era cingida com uma faixa azul. E disse-me: causa-me grande alegria quando glorificas a Santíssima Trindade pelas graças e privilégios que me foram concedidos. E logo desapareceu. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 565, das penitências e da mortificação. Em primeiro lugar estarão as mortificações interiores, mas, além disso, praticaremos as mortificações exteriores, rigorosamente definidas de modo que todas as possam praticar. São elas: 3 dias por semana observaremos jejum rigorosos, e esses dias são quarta, sexta e sábado. Todas as sextas-feiras se açoitarão durante a recitação do Salmo 50, todas ao mesmo tempo, nas próprias celas às 3 horas da tarde, por intenção dos pecadores agonizantes. No dia dos 2 grandes jejuns, como nos dias de penitência trimestral, dias de regocijações, e nas vigílias a refeição será a seguinte: uma vez ao dia, um pedaço de pão e um pouco de água. Cada uma procure cumprir aquelas mortificações que são prescritas para todas, mas se alguma irmã desejar alguma coisa além,
peça a permissão da superiora. Outra mortificação comum: nenhuma irmã pode entrar na cela da outra sem a especial autorização da superiora. Mas a superiora deve, algumas vezes, entrar na cela das irmãs, até sem ser vista, não como forma de espionagem, mas no espírito de amor e de responsabilidade que tem diante de Deus. Nenhuma fechará nada à chave. A regra será a chave comum de todas. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 566. Um dia, após a Santa Comunhão, vi de repente o menino Jesus de pé ao lado do meu genuflexório, apoiando-se nele com ambas as mãos. Embora fosse um menino, a timidez e o medo penetraram na minha alma, pois vejo nele meu juiz, Senhor e Criador, diante de cuja santidade tremem os anjos. Por outro lado, a minha alma foi inundada por um amor inconcebível. Pareceu-me que estava morrendo sobre a sua influência. Vejo agora que Jesus primeiro fortalece a minha alma e a torna capaz de conviver com ela, porque de uma outra forma não suportaria o que eu experimento em determinados momentos. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 567. Relacionamento das irmãs com a superiora. Que todas as irmãs respeitem a superiora como ao próprio Senhor Jesus, como já mencionei nos votos da obediência. Tenham para com ela uma confiança filial. Nunca murmurem, nem critiquem suas ordens, porque isso desagrada muito a Deus. Cada uma procure guiar-se pelos espíritos de fé em relação às superioras e peça com simplicidade tudo de que necessita. Que Deus nos livre e que jamais aconteça que alguma das irmãs seja causa de tristeza ou de lágrimas para com as superioras. Saiba cada uma que, como o quarto mandamento ordena ao filho o respeito para com os pais, o mesmo mandamento obriga da mesma forma a religiosa em relação à superiora. Não é uma boa religiosa aquela que se permite ou ousa julgar a superiora. Sejam sinceras com a superiora e falem a ela de tudo e das suas necessidades com simplicidade de criança. As irmãs se dirigam à sua superiora da seguinte maneira: com a sua licença, irmã superiora, nunca lhe devem beijar a mão, mas toda vez que a encontrarem no corredor, ou ainda quando forem à cela da superiora, dirão: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, inclinando levemente a cabeça. As irmãs trata-se-ão entre si por queira ter a bondade, irmã, acrescentando o nome próprio. Deixe-se guiar em relação à superiora pelo espírito da fé e não por sentimentalismo ou adulação, porque isso é indigno de uma religiosa e de muito rebaixaria. Uma religiosa deve ser livre como uma rainha e o será apenas se viver em espírito de fé. Não devemos obedecer à superiora e respeitá-la porque é boa, santa ou prudente. Não por isso, mas apenas porque ocupa o lugar de Deus e obedecendo a ela é ao próprio Deus que se obedece. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 568. Relacionamento da superiora com as irmãs.
A superiora deve distinguir-se pela humildade e amor para com cada irmã, sem nenhuma exceção. Não se deixa guiar pela simpatia ou antipatia, mas pelo Espírito de Cristo. Saber que Deus exigirá que ela preste contas de cada irmã. Não fazer sermões moralizantes às irmãs, mas antes dar o exemplo de uma profunda humildade e abnegação. E assim dará a lição mais eficaz às que lhe estão subordinadas. Ser decidida, mas nunca rude, ter paciência e se importunarem com as mesmas questões, ainda que tenha que repetir 100 vezes a mesma coisa. Fazê-lo sempre com a mesma ponderação. Procurar sentir as necessidades das irmãs e não esperar que lhe peçam isso ou aquilo, porque as pessoas têm temperamentos diferentes. Se perceber que alguma irmã está triste ou sofrendo, procurar de todos os modos ajudá-la e levar-lhe ao consolo. Rezar muito e pedir luz para saber como deve proceder com cada uma, porque cada alma é um mundo diferente. Deus tem diversas maneiras de conviver com as almas, que são para nós algumas vezes obscuras e incompreensíveis. Por isso, a superiora deve ser prudente para não prejudicar a ação de Deus em alguma alma. Nunca advertir as irmãs quando irritada, mas as advertências devem vir sempre acompanhadas do encorajamento. É preciso dar a entender à alma que reconheça seu erro, mas sem esmagá-la. A superiora deve distinguir-se por um amor em ação para com cada irmã, tomando sobre si todo o peso para aliviar. Não lhe exigir nenhum tipo de serviço para si, mas respeitá-las como esposas de Jesus e estar pronta para servir-lhe de dia ou de noite, e antes pedir que ordenar. Ter o coração aberto para o sofrimento das irmãs e ela mesma apreender e fixar seu olhar no livro aberto que é Jesus crucificado. Rezar sempre com fervor pedindo luzes, especialmente quando tem algo de mais importante para resolver no que respeite a qualquer irmã. Tomar cuidado para não interferir no campo de suas consciências, porque isso apenas o sacerdote tem a graça. Aconteça que alguma alma sente como que necessidade de abrir diante da superiora. Então a superiora pode aceitar uma tal confidência, mantendo segredo, porque nada mais desgasta uma alma que o fato de seguir-se divulgue alguma coisa que ela disse em confidência, isto é, em segredo. As mulheres têm sempre cabeça fraca neste particular. É raro encontrar uma mulher com mente viril. Procurar uma profunda união com Deus e Deus governará por ela. A Mãe Santíssima será a superiora deste convento e nós seremos suas filhas fiéis. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 569, dia 15/12/1935. Hoje, desde manhã cedo, uma força estranha me obriga à ação, não me deixando em paz em momento sequer. Um estranho ardor para a ação acendeu no meu coração e não consigo dominá-lo. É um martírio silencioso que apenas Deus conhece, mas que Ele faça de mim o que lhe aprouver. Que o meu coração esteja pronto para tudo. Ó Jesus, meu Mestre caríssimo, não vos afasteis de mim sequer por um momento.
Jesus, vós bem sabeis que sou fraca por mim mesma, e por isso sei que a minha fraqueza vos obriga a permanecer continuamente comigo. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 570. Em determinado momento apareceu-me Jesus vestido de branco, era na estufa, e ele me disse: escreve o que eu vou te dizer. O meu prazer é unir-me contigo. Espero e aguardo com grande ansiedade o momento em que possa habitar sacramentalmente no teu convento. O meu espírito descansará neste convento e abençoarei especialmente a região onde ele se encontrará. Por amor a vós, afastarei todos os castigos que a justiça do meu Pai aplica com direito. Minha filha, inclinarei o meu coração aos teus pedidos. A tua tarefa e obrigação é pedir aqui na terra a misericórdia para o mundo inteiro. Nenhuma alma terá justificação enquanto não se dirigir com confiança à minha misericórdia. E é por isso que o primeiro domingo depois da Páscoa deve ser a festa da misericórdia. Neste dia, os sacerdotes devem falar às almas desta minha grande e insondável misericórdia. Faço-te dispensadora da minha misericórdia. Diz ao meu confessor e ao teu confessor que aquela imagem deve ser exposta na igreja e não dentro da clausura deste convento. Por meio dessa imagem, concederei muitas graças às almas, que toda alma tenha, por isso, acesso a ela. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 571 e 572. Ó meu Jesus, verdade eterna, nada temo, nenhuma dificuldade, nenhum sofrimento, receio, somente uma coisa, isto é, vos ofender. Meu Jesus, eu preferiria não existir, a vós entristecer. Jesus, vós sabeis que meu amor não conhece ninguém, somente a vós. Em vós mergulhou a minha alma. 572. Ó, como deve ser grande o zelo de toda alma que viver neste convento, se Deus deseja habitar conosco. Que cada uma se lembre de que, se nós, almas religiosas, não conseguirmos o perdão de Deus, quem o conseguirá? Cada uma deve arder como um sacrifício puro de amor diante da majestade de Deus. Mas para ser agradável a Deus, deve unir-se estreitamente com Jesus. Só com Ele, nele e por Ele podemos ser agradáveis a Deus. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 573. No dia 21/12/1935. Em determinado momento, o confessor disse que eu fosse ver uma certa casa, para verificar se era a mesma que tinha visto na visão. Quando fui, juntamente com meu confessor, ver essa casa, ou antes aquelas ruínas, com um olhar só reconheci tudo, como tinha visto na visão. Quando toquei nas tábuas que substituíam uma das portas, neste mesmo instante, como um relâmpago, uma força penetrou a minha alma, dando-me uma certeza inquebrantável. Depressa afastei-me dali, como o coração cheio de alegria, embora também tivesse a impressão de que alguma força me tinha presa a este lugar. Fiquei muito contente por ver a total concordância com a visão que tivera.
quando o confessor falava da disposição das celas e de outras coisas, reconheci tudo tal como Jesus tinha me falado. Alegro-me imensamente por Deus estar agindo através dele, mas não me admiro absolutamente por Deus lhe estar dando tanta luz, pois, afinal, no coração puro e humilde reside Deus, que é a própria luz. E todos os sofrimentos e adversidades existem para que se manifeste a santidade da alma. Quando voltei para casa, entrei logo na nossa capela para descansar por um momento. Então, ouvi na alma estas palavras: nada temas, eu estou contigo. Estes assuntos estão em minhas mãos e eu os resolverei de acordo com a minha misericórdia, e nada pode se opor à minha vontade. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 574 e 575. Ano de 1935, Vigília de Natal. Desde manhã cedo, o meu espírito estava mergulhado em Deus. Sua presença envolveu-me completamente. À noite, antes da ceia, entrei por um momento na capela para, aos pés de Jesus, repartir o pão ázimo com aqueles que estavam distantes e a quem Jesus muito ama e a quem eu tanto devo. Quando repartia em espírito o pão com certa pessoa, ouvi inteiramente estas palavras: o coração dele é para mim o céu e a terra. Ao sair da capela, imediatamente envolveu-me a onipotência de Deus. Então compreendi quando Deus nos ama. Oh, se as almas pudessem, ao menos em parte, perceber e compreender isso. 575, dia de Natal, Missa do Galo. Durante a Santa Missa, novamente vi o menino Jesus, imensamente belo, que com alegria estendia as mãozinhas para mim. Após a Santa Comunhão, ouvi essas palavras: eu sempre permaneço no teu coração, não somente no momento em que me recebes na Santa Comunhão, mas sempre. Passei este Natal em grande alegria. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 576. Ó Santíssima Trindade, Deus eterno, o meu espírito submerge na vossa beleza. Diante de vós os séculos nada são, pois sois sempre o mesmo. Ó, como é grande a vossa majestade! Jesus, qual a razão por que ocultais vossa majestade? Por que abandonastes o trono do céu e habitais entre nós? Respondeu-me o Senhor: minha filha, foi o amor que me trouxe e o amor me retém. Minha filha, se soubesse que grande mérito e recompensa tem um só ato de amor puro para comigo, morrerias de alegria. Digo-te isso para que tens umas contínuas comigo, pelo amor, porque é esse o objetivo da vida e da tua alma. E esse ato é um ato de vontade. Saiba que a alma pura é humilde. Quando te rebaixas e te aniquilas diante de minha majestade, é então que eu persigo com minhas graças e utilizo a onipotência para te engrandecer. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 577. Em determinado momento, quando o confessor mandou por penitência eu rezasse o Glória ao Pai, isso me tomava muito tempo
e por várias vezes eu começava e não era capaz de terminar, porque o meu espírito se unia com Deus e não conseguia me manter atenta. Com frequência e sem querer, sou envolvida pela onipotência de Deus e fico toda submersa em Deus pelo amor, e então não sei o que acontece em minha volta. Quando contei ao confessor que essa breve oração às vezes me toma muito tempo e não a consigo terminar, o confessor mandou que eu recitasse já no meu confessionário. O meu espírito, porém, mergulhou em Deus e, apesar dos meus esforços, não podia pensar sobre o que quis. O confessor disse então: reze comigo. Repetia cada palavra, mas ao pronunciá-las, o meu espírito mergulhava na Páscoa que eu nomeava. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 578 e 579. Em determinado momento, Jesus me disse a respeito de certo sacerdote que estes anos serão a coroação do sacerdócio dele. Os dias de sofrimento sempre parecem mais longos, mas eles também passarão. Ainda que ande tão devagar que algumas vezes temos a impressão de que estão mesmo andando para trás. E, no entanto, o seu fim está próximo. E depois chegará a eterna, inconcebível felicidade, eternidade. Quem entenderá e compreenderá pelo menos uma única palavra que provém de vós, ó Deus inconcebível, isto é, a eternidade? 579. Sei que as graças que Deus me concede destinam-se às vezes exclusivamente para outras almas. A consciência disso enche-me de uma grande alegria. Sempre me alegro com o bem das outras almas, como se fosse o meu próprio bem. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 580. Em determinado momento, o Senhor me disse: ferem-me mais as pequenas imperfeições das almas escolhidas do que os pecadores das almas que vivem no mundo. Fiquei muito triste ao saber que as almas escolhidas causavam sofrimentos a Jesus. E Jesus me disse: não são apenas essas pequenas imperfeições. Desvendarei a ti o segredo do meu coração e mostrarei os sofrimentos que me causam as almas escolhidas. A alma escolhida alimenta continuamente o meu coração com a ingratidão por tantas graças. O amor delas é morno e o meu coração não pode suportar que as almas me obriguem a rejeitá-las. Outras não confiam na minha bondade e nunca querem experimentar a doce familiaridade nos meus próprios corações, mas procuram-me em alguns lugares distantes e não me encontram. O que mais me fere a essa falta de confiança na minha bondade. Se a minha morte não vos convenceu do meu amor, o que vos convencerá? Muitas vezes uma alma me fere mortalmente e aí ninguém me consola. Utilizam as minhas graças para me ofender. Existem almas que desprezam as minhas graças e todas as provas do meu coração. Não querem ouvir a minha voz, mas caminham para o abismo do inferno. Essa perda das almas causa-me grande tristeza mortal. Nesse caso, em nada posso ajudar a alma, embora eu seja Deus, porque ela me despreza, tendo o livre arbítrio. Tanto me pode rejeitar como me amar.
Tu, dispensadora da minha misericórdia, fala a todo mundo da minha bondade, e com isso consolará o meu coração. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 581 e 582. Eu te digo mais: quando conversas comigo no fundo do teu coração, aí ninguém pode perturbar a minha ação. Aí descanso como em um jardim fechado. 582. O interior da minha alma é como que um grande e magnífico mundo em que reside Deus e eu. Além de Deus, ninguém tem acesso a Ele. No começo dessa vida com Deus, dominava-me o temor e a cegueira. Sua claridade cegava-me e eu pensava que Ele não estava em meu coração. No entanto, eram momentos em que Deus trabalhava na minha alma e o amor tornava-se mais puro e mais forte. Assim o Senhor levou a minha vontade à mais estreita união com a sua santa vontade. Ninguém compreenderá o que sinto nesse magnífico palácio da minha alma, onde permaneço continuamente com o meu amado. Nenhuma coisa externa me perturba na convivência com Deus. Ainda que eu utilize expressões mais fortes, tudo isso não será nem a sombra do quanto a minha alma está embriagada de felicidade e amor inconcebível, tão grande e puro como a fonte de onda brota, que é o próprio Deus. A alma está tão impregnada de Deus que eu o sinto fisicamente, e o próprio corpo participa dessas alegrias, embora aconteça que as inspirações divinas não sejam as mesmas em cada alma, contudo, procedem da mesma fonte. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 583 e 584. Em determinado momento, vi Jesus sedento e desfalecendo, e ele me disse: tenho sede. Quando dei água ao Senhor, aceitou-me, mas não bebeu e logo desapareceu. Estava vestido como na paixão. 584. Quando refletes sobre o que te digo no fundo do teu coração, tiras mais proveito do que se tivesse lido muitos livros. Se as almas quisessem ouvir a minha voz, quando falo no fundo dos seus corações, em pouco tempo atingiriam os cumes da perfeição. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 585, 8/1/1936. Fui falar com o arcebispo e ele disse-lhe que Nosso Senhor está exigindo de mim que eu reze, pedindo a misericórdia de Deus para o mundo e que haja uma congregação com esta finalidade. Quando lhe pedi que me concedesse autorização para tudo o que o Nosso Senhor está exigindo de mim, o arcebispo respondeu-me com estas palavras: quanto à oração, permito à irmã e até a encorajo a rezar o máximo possível pelo mundo, pedir para ele misericórdia de Deus, porque todos nós necessitamos de misericórdia. E, de certo, também o confessor não está proibindo que a irmã reze nesta intenção. Mas, no que diz respeito à congregação, que a irmã aguarde um pouco, até que as coisas se ajustem um pouco melhor. O que me pede é bom em si mesmo, mas não é preciso ter pressa. Se isso for da vontade de Deus, mais cedo ou mais tarde será realizado. Porque haveria de não ser, pois se existem tantas e tão variadas congregações, também esta existirá, se Deus assim o exigir. Peço-lhe que fique inteiramente tranquila. O Senhor tudo
tudo pode. Procure a estreita união com Deus e não desanime. Estas palavras encheram-me de grande alegria. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 586. Quando saí da casa do arcebispo, ouvi na alma estas palavras de Jesus. Para fortalecer o teu espírito, estou falando através dos meus representantes, de acordo com o que estou exigindo de ti, mas deves saber que nem sempre será assim. Eles haverão de se opor a ti em muitas coisas, e com isso se manifestará em ti a minha graça e se saberá que essa causa é minha. Mas nada temas, pois eu estou contigo. Deves saber ainda, minha filha, que todas as criaturas, consciente ou inconscientemente, querendo ou não, sempre cumpre a minha vontade. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 587. Em determinado momento, subitamente vi Jesus em grande majestade. Disse-me estas palavras: minha filha, se quiseres, criarei neste mesmo instante um novo mundo, mais belo que este, e passarás nele o resto de teus dias. E eu respondi: não quero nenhum mundo, eu desejo a vós, Jesus. Desejo amar-vos com o amor que vós me amais. Suplico-vos apenas uma coisa: tornai o meu coração capaz de vos amar. Admiro-me muito, meu Jesus, por me fazeres esta pergunta, porque de que me serviria esses mundos, por mil que fossem? De que serviriam? Pois vós bem sabeis que o meu coração agoniza de saudade por vós, e a não ser vós, tudo mais é nada para mim. Neste momento já não vi mais nada, mas uma força envolveu a minha alma e um estranho fogo acendeu-me no meu coração. Entrei como que numa espécie de agonia por ele, e então ouvi estas palavras: com nenhuma alma uno-me tão inteiramente e de tal modo como me uno contigo. E é assim pela profunda humildade e pelo ardente amor que tens para comigo. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 588 e 589. Em determinado momento, ouvi interiormente estas palavras: não me passa despercebido nenhum movimento do teu coração. Fica sabendo, minha filha, que um só olhar teu, destinado para o outro, me feriria mais do que muitos pecados cometidos por outra alma. 589. O amor expulsa da alma o terror. Desde que amei o Senhor com todo o meu ser, com toda a força do meu coração, desapareceu o temor. E ainda que me falem de tudo sobre sua justiça, não o temo, porque vim a conhecê-lo bem. Deus é amor e paz o seu espírito. Reconheço agora que os meus atos que decorrem do amor são mais perfeitos do que os atos que pratico por temor. Confiei em Deus e nada temo. Entreguei-me à sua santa vontade, que faça comigo o que quiser. Eu o amarei da mesma forma. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 590 e 591. Quando recebo a Santa Comunhão, peço e suplico ao Salvador que cure a minha língua, para que eu nunca ofenda o amor ao próximo. 591. Jesus,
Vós sabeis como desejo ardentemente ocultar-me para que ninguém me conheça, apenas o vosso dulcíssimo coração. Desejo ser uma pequenina violeta oculta entre as ervas, ignorada em meio a um magnífico jardim cerrado, onde crescem belas rosas e lírios. A bela rosa é o maravilhoso lírio, podem ser vistos de longe, mas para ver a pequena violeta é preciso inclinar-se bastante. Apenas o perfume a denuncia. Oh, como me alegro por poder ocultar-me assim! Ó meu divino esposo, é vossa a flor do meu coração e o perfume do meu puro amor. A minha alma mergulhou em vós, Deus eterno, desde o momento em que vós mesmo me atraístes a vós. Ó meu Jesus, quanto mais vos conheço, tanto mais ardentemente vos desejo. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 592. Foi no coração de Jesus que aprendi que para as almas escolhidas no próprio céu existe um outro céu, onde nem todos têm acesso, mas apenas as almas escolhidas. Felicidade inconcebível em que a alma está submersa. Ó meu Deus, não sou capaz de descrevê-lo, ainda que na mínima parte. As almas penetradas pela sua divindade passam de claridade em claridade, uma luz imutável, mas nunca monótona, sempre nova e sempre sem mudança. Ó Santíssima Trindade, dai-vos a conhecer as almas. Amém. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 593. Ó meu Jesus, nada melhor para a alma do que a humilhação. No desprezo está o segredo da felicidade. Quando a alma conhece que por si mesma é nada e miséria, é que tudo o que tem de bom em si apenas o dom de Deus. Quando a alma percebe que tudo lhe foi dado gratuitamente, é que dela é só a miséria. Isto a mantém em contínua humildade diante da majestade de Deus, e Deus, vendo a alma em tal disposição, persegue-a com suas graças. Quando a alma se aprofunda no abismo da sua miséria, Deus utiliza sua onipotência para enaltecê-la. Se existe na terra uma alma verdadeiramente feliz, é apenas a alma verdadeiramente humilde. De início sofre muito com isso, o amor próprio, mas Deus, após o corajoso combate, concede à alma muitas luzes, pelas quais ela conhece como tudo é desprezível e cheio de ilusão. Apenas Deus está no coração dela. A alma humilde não confia em si mesmo, mas põe toda a sua confiança em Deus. Deus defende a alma humilde e Ele mesmo se preocupa com os problemas dela. E então a alma permanece na maior felicidade, que ninguém poderá compreender. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 594. Em certa noite, veio visitar-me uma das irmãs falecidas que já antes tinha vindo visitar-me várias vezes. Da primeira vez, eu a vi em estado muito sofredor e depois, gradualmente, era menos os sofrimentos. Esta noite a vi radiante de felicidade e disse que já está no céu e que Deus mandou essa aflição sobre esta casa, porque a Madre Geral deixou-se dominar por dúvidas, não acreditando no que eu tinha dito sobre essa alma.
Mas agora, como sinal de que estava finalmente no céu, Deus abençoará esta casa. Em seguida, aproximou-se de mim, abraçou-me cordialmente e disse: já tenho que ir. Compreendi como há uma estreita ligação entre essas três etapas da vida das almas, isto é, terra, purgatório e céu. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 595. Noite, por diversas vezes, que Deus sujeita à prova algumas pessoas no que se refere ao que ele me diz, porque não lhe agrada a desconfiança. Quando, certa vez, percebi que Deus expôs à prova um certo arcebispo porque tinha má vontade e não acreditava nessa causa. Fiquei com pena, pedi a Deus por ele e o Senhor lhe deu alívio. Desagrada muito a Deus suspeitarem dele, e por isso algumas almas perdem muitas graças. A desconfiança da alma fere o seu docíssimo coração, que é cheio de bondade e amor inconcebíveis para conosco. Há uma grande diferença quando o sacerdote, por obrigação, deve algumas vezes não confiar, mas apenas para poder convencer-se mais profundamente da autenticidade dos dons ou das graças em determinada alma, ou quando o faz para poder melhor guiar a alma e levá-la a uma mais profunda união com Deus. Tem por isso uma grande e inconcebível recompensa. Mas se menospreza e põe em dúvida as graças divinas numa alma somente porque ultrapassam a possibilidade da compreensão da inteligência, isso desagrada ao Senhor. Tenho muita pena das almas que encontram sacerdotes inexperientes. Fragmento do Diário de Santa Faustina, parágrafo 596. Em determinada ocasião, pediu-me um sacerdote que eu rezasse na sua intenção. Prometi rezar e pedir licença para fazer uma mortificação. Quando recebi autorização para fazer essa certa mortificação, senti na alma a tendência de, neste dia, dispensar a favor desse sacerdote todas as graças que a bondade de Deus me destinou, e pedi Nosso Senhor que Deus se dignasse a enviar a mim todos os sofrimentos e aflições exteriores e interiores que esse sacerdote devia sofrer naquele dia. Deus aceitou em parte ao meu desejo e logo, não se sabe de onde, começaram a surgir diversas dificuldades e contrariedades, a tal ponto que uma das irmãs disse em alta voz: Nosso Senhor deve ter alguma coisa em mente, já que todos estão atormentando a irmã Faustina. E as acusações que se faziam eram tão sem fundamento que uma das irmãs os afirmavam e outras negavam. Quanto a mim, em silêncio, oferecia-me em sacrifício por este sacerdote. Mas isso não foi tudo, porque senti também sofrimentos interiores. Primeiramente, envolveu-me de um desânimo e má vontade para com as irmãs. Em seguida, começou a atormentar-me uma espécie de instabilidade. Não era capaz de concentrar-me para rezar. A minha cabeça estava cheia de diversos problemas. Quando, exausta, entrei na capela, uma dor estranha oprimiu a minha alma e comecei a chorar baixinho. Então ouvi no íntimo esta voz: Minha filha, por que choras? Se tu mesma te oferecestes para este sacrifício?
este sofrimento? Deves saber que tu assumistes por essa alma e apenas uma pequena parcela. Ele está sofrendo ainda mais. E perguntei ao Senhor: por que procedeis assim com ele? Respondeu-me o Senhor que era pela tríplice coroa que lhe tinha sido destinada: virgindade, sacerdócio e martírio. Neste momento, a alegria reinou na minha alma e vislumbrar a tão grande glória que receberá no céu. Neste momento, rezei o Tedal por essa especial graça de Deus, de ter me feito saber que Deus procede assim com aqueles que quer ter perto de si. E assim, todos os sofrimentos nada são em comparação com o que nos espera no céu. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 597. Um dia, após a nossa missa, de repente vi o meu confessor, que estava celebrando a missa na igreja de São Miguel, no altar de Nossa Senhora. Era a parte do ofertório da missa, e vi o pequeno menino Jesus que se refugiava junto dele, como se estivesse fugindo de alguma coisa e ali procurasse refúgio. Mas quando veio o momento da Santa Comunhão, desapareceu como de costume. Então vi a Mãe Santíssima, que o cobriu com seu manto e disse: coragem, meu filho, coragem. E disse-me mais alguma coisa que eu não compreendi. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 598 e 599. Oh, como desejo ardentemente que toda alma glorifique a vossa misericórdia. Feliz a alma que clama pela misericórdia do Senhor, pois experimentará o que disse o Senhor, que a defenderá como a sua glória. E quem ousará lutar contra Deus? Que todas as almas glorifiquem a misericórdia do Senhor pela confiança na sua misericórdia, por toda a vida e especialmente na hora da morte. Nada temas, querida alma, quem quer que sejas. Quanto o maior pecador, tanto mais direito tem a vossa misericórdia. Senhor, ó bondade inconcebível, Deus desce primeiro até o pecador. Ó Jesus, desejo glorificar a vossa misericórdia por milhares de almas. Bem sei, meu Jesus, que é meu dever falar às almas sobre a vossa bondade, sobre a vossa inconcebível misericórdia. 599. Em certa ocasião, quando certa pessoa me pediu orações e quando me encontrei com o Senhor, disse-lhe estas palavras: Jesus, eu amo especialmente aquelas almas que vós amais. E Jesus me respondeu com estas palavras: eu concedo graças especiais àquelas almas pelas quais intercedem diante de mim. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 600 e 601. É surpreendente a maneira como Jesus me defende. Na realidade, trata-se de uma grande graça de Deus que me é concedida há bastante tempo. 601. Em determinada ocasião, quando uma das nossas irmãs ficou mortalmente doente e se reuniu toda a congregação e estava presente também o sacerdote que deu absolvição à doente, vi um grande número de espíritos das trevas. E neste momento, sem pensar que estava em companhia das irmãs, peguei o aspersório, aspergi-o logo e logo desapareceram.
Quando, porém, as irmãs vieram ao refeitório, a Madre Superiora chamou minha atenção, dizendo que eu não devia aspergir a doente na presença do sacerdote, pois essa função competia a ele. Aceitei essa advertência em espírito de humildade, mas, de fato, a água benta traz grande alívio aos moribundos.